Olá pessoal, Bispo Marizan. Vamos meditar na Escritura Sagrada? Vamos meditar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é bênção, é vitória. Escritura Sagrada. Escritura Sagrada. Você já ouviu falar Escrituras Sagradas? Porque tem algumas pessoas que falam Bíblia. Jesus, os apóstolos, os profetas nunca falaram Bíblia. Eles falavam Escrituras Sagradas. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, está lá em Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus falou, examinai as Escrituras. João 5,39. Mateus 22, 28, Jesus diz, parece, errais não conhecendo as Escrituras. Então como é que as pessoas vêm falar Bíblia Sagrada? É uma invenção. No quarto século da era cristã, um católico romano apelidou a palavra de Deus de Bíblia. E as pessoas erroneamente começaram a falar Bíblia Sagrada. É Escritura Sagrada. Os apóstolos falaram Escritura Sagrada, Jesus. Eles nunca falaram Bíblia. Nem tem essa palavra escrita, sabia? Nas Escrituras Sagradas não tem a palavra Bíblia. Não tem, não. Muito bem, as Escrituras Sagradas nem sempre existiram. As Escrituras Sagradas, você sabia disso? Da criação de Adão e Eva até o surgimento do profeta Moisés, a palavra de Deus era transmitida de forma oral, verbal. O conhecimento de Deus, isto é, Deus falava com algumas pessoas. Deus falou com Noé, Deus falou com Caim, Deus falava com algumas pessoas. Deus falou com Abraão, enfim. E o conhecimento de Deus era transmitido de pessoa para pessoa, de forma verbal, de forma oral. O povo antediluviano viveu 15 séculos depois de Adão e Eva, da criação de Adão e Eva. O povo antediluviano, dos dias de Noé, eles não tinham as Escrituras Sagradas para ler, para examinar, para manusear. Noé não tinha Escritura Sagrada, Noé não tinha um livro sagrado para ler, Noé não tinha a palavra de Deus escrita. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com vários outros. A palavra diz que Enoque andou com Deus um pouco antes de Noé, por ali assim. Na época de Noé, Enoque andou com Deus. Enoque era um profeta, Enoque era um pregador da palavra de Deus. Enoque era um missionário. Ele pregava a palavra de Deus. Ô bispo, e como era pregar a palavra de Deus numa época que não existia as Escrituras Sagradas escrita? Numa época em que não havia livros, os livros das Escrituras Sagradas só vão surgir com Moisés 25 séculos depois de Adão e Eva. É que Deus ordena ao profeta Moisés para começar a escrever a palavra de Deus, e ele escreve os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas. Os cristãos chamam de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. Então, na época de Noé, na época de Enoque, na época dos filhos de Adão e Eva, 7 Enos, que eram justos, que eram tementes a Deus,
O que se pregava para o povo? Pregava-se a fé no Deus único. Pregava-se o monoteísmo, a crença no único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Então, a partir dos filhos de Adão e Eva, 7 Enos, o texto diz, Gênesis 5 por ali assim, 5:4 por ali assim diz, que Eva tornou a conceber, teve um filho chamado Sete. Depois teve outro filho chamado Enos. E então começou-se a invocar o nome do Senhor Deus. Então começou-se a invocar o nome do Senhor Deus, significa, então começou a se cultuar o Deus único, o monoteísmo, isto é, a crença no Deus único, a crença no Deus vivo, a crença no Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente. Onipotente significa que Deus tem todo o poder. Onipresente, que Deus está em todos os lugares. Onisciente, que Deus sabe todas as coisas. Então Adão, Eva, seus filhos, Abel, suas filhas, Sete, Enos, eles serviam e cultuavam ao Deus único, o Criador dos céus e da terra. E isto, o culto monoteísta, monoteísmo significa crer em um único Deus verdadeiro, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então os descendentes de Adão e Eva, tanto filhos quanto filhas, ensinavam às próximas gerações, ou a geração em que eles viviam, a existência de um Deus único, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, o Criador do ser humano. E assim se passaram 1500 anos, 15 séculos. A humanidade sendo avisada, alertada que devia crer em um Deus único, todo-poderoso, que tinha criado o mundo terrestre, e esse Deus único habitava no reino dos céus, um paraíso celestial, na imensidão do universo ou fora dele. Vão transcorrer 15 séculos, o mundo antediluviano. Parte do mundo antediluviano, parte da população mundial, não queria crer em um Deus único, não queria servir, adorar e exaltar um Deus único. Grande parte da raça humana no mundo antediluviano começaram a cultuar falsos deuses. O paganismo, começaram a adorar ídolos de pau, de pedra, de gesso, de ferro, o que estava incorreto. Era adoração de falsos deuses. Mas sempre houve homens e mulheres, Noé, sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos, pregavam à sua geração que as pessoas deviam crer no Deus único, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, e que ao morrer o ser humano, o seu espírito humano e a sua alma voltaria para o Criador, pois o Criador tinha formado a raça humana, e quando o corpo físico fosse para a sepultura ou para o cemitério, o espírito humano e a alma humana voltaria ao Criador. Claro que tinha pessoas